Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Joycast, mais uma vez aí conversando um pouquinho mais sobre a última pregação. Então você que ainda não assistiu à última pregação da Joy, vai lá no nosso sermão, assiste, ouve, e essa conversa aqui tem tudo a ver com o que foi falado no último encontro da Joy. E hoje nós temos o privilégio de ter dois grandes amigos e dois grandes pastores aqui. Pastor Márcio, Pastor Diego, sejam muito bem-vindos. Obrigado, que Deus Daniel. nos conduza nesse bate-papo, nessa conversa que nós estamos chamando assim, nem tudo que posso eu devo fazer. O Diego está feliz porque eu sei que esse podcast está vindo depois, né, Diegão? Aham. Mas Diego pode falar um pouquinho aí, nesse começo de podcast, da experiência que ele teve como pastor lá da Joy Fellowship Church em St. Catharines, dos batismos que foram feitos, 5 batismos, foram os primeiros do projeto de plantação, né? Fala um pouquinho aí pro pessoal. Olá, pessoal. Foi incrível, assim. Foi uma noite onde nós tivemos a apresentação das crianças, tivemos batismo e ceia do Senhor. Tudo no mesmo tempo e foi maravilhoso a forma que Deus conduziu. A igreja estava em harmonia, estava em paz, o grupo de louvor estava incrível. E mais bonito ainda que dentre as 5 pessoas, 3 eram da mesma família. Uhum. Entregaram suas vidas a Jesus ao mesmo tempo, no mesmo dia, Coisa na mesma linda. igreja. Outro irmão já foi batizado, mas reconheceu Jesus através da Joy e apesar da Joy. Uhum. E a última e não menos importante, a Jasmine, um amor, ela é filipina. Uhum. E ouviu Jesus falar com ela a primeira vez na língua dela dentro da Joy, sendo que ela fala filipino, não sei nem se essa é a língua deles. Também não. E nós pregamos em português. Então foi uma experiência fantástica, uma noite incrível. A gente pôde sentir a presença do Espírito Santo no nosso meio. Maravilhoso. Esse é o prêmio do Ministério Pastoral, né? Acho que não tem dia mais alegre para a vida de um pastor de uma igreja do que ver pessoas nascendo de novo, batizando, tendo o símbolo, né, recebendo o sinal do pacto. Juliano, que se os céus se alegram com a volta de uma ovelha para casa, imagina 5 na mesma noite. Bom demais. A santa folia, santa folia. Bom demais. Bom, falando sobre liberdade cristã, né? A gente está numa geração em que, às vezes, a liberdade é confundida com a ausência de limites. Não sei se vocês concordam com isso, com a visão que vocês têm dessa nossa geração atual, né? O que vocês podem, nessa conversa já preliminar, falar a respeito disso? O que seria liberdade, se vocês acham que é uma sociedade marcada pela ausência de limites, por uma liberdade danosa, que a gente chama de libertinagem, né? Quer começar, Marção? Pois não, pode começar, Diego. Tu usou agora a palavra que eu usaria. As pessoas estão confundindo nos dias de hoje liberdade com libertinagem. Uhum. Eu acho que... E é um conceito um pouco difícil mesmo para aqueles que não caminham com o Senhor, porque liberdade, o que as Escrituras nos ensinam, e Paulo nos ensina muito bem, é a possibilidade de tu abrir mão de algo, inclusive, que te traria benefício, para não ser um problema por mão, ou como usa-se, né, uma pedra de tropeço por mão. Uhum. E a gente está numa geração onde a liberdade tomou uma proporção que invadiu as casas das pessoas, no qual onde o pai, se ele quiser botar um limite em algo que o filho está fazendo, aquilo pode criar, e o filho fica desagradado com isso, pode criar um ruído, um barulho muito grande de casa. Então, eu acho que sim, é uma geração que está vindo, os conceitos estão um pouco corrompidos, e acho que precisa urgentemente de uma ação, não somente de pais e mães, mas uma ação de nós como igreja, poder trazer esse princípio real, o sentido etimologicamente correto falando, né? O que significaria a liberdade. Ô Márcio, qual é essa linha, talvez limítrofe, né, que divide a liberdade da irresponsabilidade, ou da ausência de limites? Como que você acha que o que caracteriza a gente dar esse passo além da liberdade e isso já se tornar uma certa irresponsabilidade, uma falta de amor para com o outro? Eu creio, como o Diego falou, né, a gente precisa definir, né, essa liberdade, né, só como exemplo. Eu sou filho da ditadura e eu vivi aquela opressão de não ter liberdade e uma sociedade que buscava uma liberdade geral e irrestrita, que na verdade não existe, né? Se você tem uma liberdade irrestrita,
alguém vai ser restringido. Uhum. Então, a sua liberdade tem que ter limite. Então, eu penso assim, nós, cristãos, à luz das Escrituras e colocando nos dias de hoje, nós somos libertos do poder do pecado, libertos da opressão do diabo, libertos daquela escravidão que me fazia eu pecar, fazia eu ausente de Deus. Uhum. Mas uma vez que eu sou livre em Cristo, eu sou livre do poder do pecado, mas ainda tenho raízes que podem me levar a errar, a pecar. Então, quando eu sou livre, eu tenho que ser cuidadoso para não cair de novo no erro e não ser irresponsável para com a minha vida com Deus, para com a sociedade, para com o próximo. E o que acontece hoje com os nossos filhos, que, no meu caso brasileiro, não sofreram a ditadura, não sofreram o peso da religião cega que nós enfrentamos, que eu enfrentei, que eu não tinha liberdade, porque eu não tinha Cristo. Mas uma vez que eu preguei o evangelho que mostra que eles são livres, eles acabam ficando, de uma certa forma, inseguros, porque eles se esquecem que eles devem ser responsáveis também diante dessa liberdade. Uhum. Então, onde eles só vão conseguir viver essa liberdade de forma plena, saudável, se eles tiverem limites. Uhum. Porque a minha liberdade não pode causar opressão em você. Não pode deixar você preso a alguma condição que a minha liberdade te impõe. Então, em termos da geração de hoje, eles têm liberdade em todas as áreas, mas elas deveriam ser limitadas. Porque eu tenho que ter liberdade para com a vida, liberdade para com Deus, liberdade numa forma de se expressar, de escolher, até às vezes contrária à vontade do Pai. Mas ela não pode levar à desobediência das Escrituras. Uhum. A uma vida que vai levá-los escravos da internet, né? De forma midiática, distante dos outros. Então, eu penso que está corretíssimo. Uma liberdade sem limite vai levar essa pessoa cativa de novo, a algum tipo de escravidão. E eu acho, eu concordo, Marção. E estava falando aqui, parece que eu ouvi meu pai falando, lembro que meu pai dizia, que eu acho que tem uma questão, como eu falei, conceitual, né? O que é liberdade, propriamente dita? E meu pai dizia que a minha liberdade terminava quando começava a atrapalhar a tua liberdade. Uhum. Então, até onde, qual o limiar que tu falou é muito, muito conceitual, né? Uhum. Porque tem pessoas que acreditam que a liberdade é poder fazer o que eu quero, a forma que eu quero. Uhum. Hoje a gente está vendo aí uma era que as pessoas, nem vou saber dizer o nome, mas as pessoas se identificam como animais. Tem um nome. Tem uma expressão. Técnico, E aí eu fico pensando, que tipo de liberdade? A nossa liberdade de escolha, eu posso fazer o que eu quero, mas é isso mesmo? Então, eu acho que começa conceitualmente, né? Uhum, uhum. É interessante. É a ideia de que a liberdade, a verdadeira liberdade, o que realmente liberta é você ter a capacidade de dizer não. Na nossa cultura, ser livre é poder dizer sim para tudo que eu quero. Esse é o conceito. Sou livre para achar que eu sou um animal, eu sou livre para me autodeterminar, eu sou livre para estabelecer quem eu sou, eu mesmo atribuo a minha identidade. E pelo que vocês estão falando, a liberdade ela envolve sim dizer sim a determinadas coisas, mas ela tem muito a ver também com dizer não. Perfeito. Né? É que nem aquela criança que brinca no backyard do pai, né, no quintal do pai, e o pai simplesmente se ausenta e nesse quintal não há nenhuma cerca. E ele diz para o filho, e tem uma avenida que passa logo ali atrás da casa. E o pai sai e fala, filho, pode brincar aí, você é livre para brincar. Acho que nenhum pai em sã consciência faria isso, diferentemente do pai, que tem lá o seu quintal, né? Mas tem cercas nesse quintal. Então ele dá a bola para o filho e fala, filho, pode brincar aí, mas você pode brincar, né? Nos área, limites, né, desse quintal. Esse é um pai que está dando uma liberdade, digamos assim, legítima, né? Para o pai. Eu acho que na nossa relação com Deus é um pouquinho disso, né, Márcio? Agora, até onde vocês acham que essa... Porque liberdade também envolve dizer sim, certo? Claro. Sim. Eu poder escolher. Até onde isso... Eu pensar assim, eu posso fazer o que eu quiser, deve limitar as minhas decisões. Deve ser critério para eu decidir o que eu devo ou não devo fazer.
Juliana, essa pergunta é muito interessante, que eu tenho tentado ensinar, não ensinar, né, mas explicar para a minha comunidade, por exemplo, na Joyce St. Catherine's, quando eu vou tomar uma decisão ou saber até onde minha liberdade vai, eu digo sempre assim, coloque Jesus sentado na tua frente e conte teus planos para Jesus que tu vai fazer. Como que ele reagiria? Então eu vou dar um exemplo muito claro. No Canadá é permitido aborto. As escrituras falam o que sobre o aborto? Então eu posso fazer, se eu quiser abortar um bebê que a minha esposa poderia estar gerando, eu posso fazer. Mas nem tudo é aceitável frente às escrituras. Então ter a liberdade do que eu fazer, não fazer, vai depender exatamente do que onde a tua fé está fundada. Então hoje nós como cristãos, a Bíblia para nós é o princípio, meio e fim de tudo, né? Jesus tem explicado tudo que a gente pode fazer, como fazer ali. E as pessoas pensam, mas não é liberdade, a gente é escravo das escrituras. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo, de novo, Paulo fala na carta dele à igreja em Corinto, que a gente pode, tudo é permitido, mas nem tudo é lícito, né? Então, eu acho que o eu posso está relacionado no qual é o teu padrão de certo e errado. Então, mais uma vez, aqui o uso de drogas é permitido. Hoje foi um estudo que saiu, tem mais lojas de cannabis do que escola no Canadá. Uau. Então, eu posso usar drogas, mas te convém fazer isso? Então, eu acho que esse eu posso tem que ser medido naquilo que tu crê. Então, Legal. quando eu uso as escrituras como meu padrão do que eu posso, a minha liberdade já está condicionada a coisas permitidas ou não permitidas. Bonito isso de colocar Jesus na frente e perguntar para ele, né? Eu ensino meus filhos, inclusive. É muito bom. E você, Marcelo, o que você Eu concordo plenamente com essa descrição que o pastor Diego falou. Porque se olharmos na sua mensagem, a mensagem pregada sobre o contexto... Ou pastor, me perdoa, pode olhar a minha também, se quiser, né? Claro. Tô só brincando. Ambos, né? Excelentes pregadores. Né? Não percam a próxima mensagem. Mas essa ideia de Paulo de permitir o pós começa em Moisés, a ideia, que é legal. E aí então depois vem eu posso legalmente, eu posso segundo a lei de Moisés, ou hoje eu posso diante da lei civil, eu posso fazer uso da marihuana, da maconha no Canadá, eu posso fazer aborto, eu posso. Mas esse é um posso pela lei, é permitido. Mas ser permitido, necessariamente, não vai trazer o benefício espiritual, o benefício para o próximo, o benefício para o corpo e para a minha própria vida. Então, a gente tem que saber fazer opções sábias, baseadas nas escrituras, para saber analisar o contexto, fazer uma exegese, uma leitura da realidade que nós vivemos, ainda que respaldado pela lei, aquilo convém, aquilo vai fazer um bem maior, aquilo vai servir para o propósito dos outros ou apenas para o meu desejo. Então, esse poder também deve ser questionado. Mesmo as escrituras, Jesus, que é o intérprete da lei, é o que dá apoio por causa de Moisés, ele me fala, as escrituras diz isso, eu, porém, vos digo isso. No novo contexto, muda até a lei. Então, eu creio que ser permitido não é um endosso para se fazer algo se aquilo fere os princípios divinos ou do próprio ser humano, do qual você convive. O próximo, né? Você está falando aí, Marção, eu não sei, Juliano, se a gente vai para essa... algum tipo de pergunta parecida, mas tu estava falando, eu estava lembrando de 1 Coríntios 10, né? Que eles tinha crentes maduros indo comer em casas idólatras, né? E Paulo explica que não existia idolatria, porque era imagens feitas de barro, enfim, mas para os novos crentes que estavam vindo, às vezes aquilo horrorizava e poderia ser, como eu disse no início, uma pedra de tropeço. Então eu acho que também é isso, quando tu disseste, Marção, a minha liberdade está prejudicando alguém, e aí a gente tem que tomar atento a isso, porque o segundo maior mandamento é amar o próximo como nós mesmos. E quando eu faço algo que possa ferir o próximo, eu estou indo contra o mandamento de Deus. Então é um dos cuidados que a gente tem que ter na tomada de decisão, né? Tem um bom exemplo, pastor Juliano, que eu recebo muitos amigos dos filhos muçulmanos. E eu sei que alguns deles não vivem aquela fé islâmica como eles deveriam. Calorosa, né? No jejum, no que come, não come. E eu sei que alguns deles gostam de certos alimentos. Então hoje, já sabendo o que eles não podem, eu tento não oferecer. Mas se eu tenho, eu não pergunto a eles, você come presunto?
Eu ponho a comida e deixo. E eles acabam comendo, porque no fundo eles comem, mas não deveriam. Mas se eu perguntar, é até o contrário, eles não vão comer. Por constrangimento, quem sabe, não exatamente por desejo do coração. Por causa da minha consciência. Você vê, o Islã pensando na minha consciência. Interessante, Então hoje, eu, nesse particular, sou muito sensível. Eu tenho que entender o que se pode ou não pode no contexto multicultural, mas tenho que pensar na consciência das pessoas para tomar as decisões certas, para não ofender a consciência, o sentimento, a mente, o constrangimento, né? Isso é muito interessante. Eu dei até um exemplo lá na nossa igreja, nessa pregação, nesse texto, inclusive. Eu sei que pode até horrorizar algumas pessoas, mas eu falei isso na nossa igreja. Eu quando visitava pessoas, eu levava um vinho, né? De uma forma educada, eu cresci com isso. Bom gaúcho, né? Como um bom gaúcho. E aí, a minha liberdade que eu tenho é de levar um vinho para casa das pessoas. Minha esposa normalmente leva flores, né? Só que daí eu fico pensando, vamos pensar no irmão que está lutando contra o vício do álcool, o alcoolismo. Como que eu faço uma visita e eu tenho a liberdade de levar o vinho. Se ele vai ter problemas ou não, pensando de uma forma muito mundana, é um problema dele. Sim. Mas se eu sei que a pessoa está lutando contra o vício, por que eu levaria? Eu tenho a liberdade, mas estou abrindo mão daquilo que eu posso fazer pensando no próximo, né? Perfeito. Assim, eu acho que o moto da nossa cultura é esse. Cara, a vida é minha. Isso. A vida é minha, o corpo é meu. Eu que vou me prejudicar, eu tô me drogando, eu não tô prejudicando ninguém, eu tô bebendo, eu não tô prejudicando ninguém. O que a minha escolha tem a ver com a vida do outro? A vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Então existe hoje uma obsessão, não que eu não ache que a gente deva preservar e lutar pelas liberdades individuais, mas eu creio que houve uma degeneração e uma obsessão por essas liberdades individuais e elas acabaram se tornando um direito para ferir, inclusive, o outro, a partir daquilo que eu quero. Então a gente vive nesse meio. Como a gente argumenta com uma pessoa que é fruto dessa pós-modernidade, obcecada por essas liberdades individuais, que diz, é meu corpo, é minha vida, são as minhas escolhas, eu estou me prejudicando. Como que eu mostro para uma pessoa como essa que ela não está apenas se prejudicando, ela está também com as suas escolhas e com a sua liberdade prejudicando o outro? Como que você argumentaria com uma pessoa que pensa assim, que fala isso, que defende isso? Sabe o que tu estava falando aí? Eu esqueci o nome da pregadora, não vou lembrar agora, mas é uma pessoa muito... Tu deve ter conhecido, Juliano, já é uma senhora. Ela estava no aeroporto e estava com a sua Bíblia sobre a mesa, e aí chegou uma senhora, uma outra pessoa e falou assim, você é cristã? Ela falou, sou. Mas como que você crê nessa Bíblia? Porque a gente tem que ser submissa, todo aquele papo de feminismo que tem e tudo mais. Como crê nisso? Daí a pessoa olha para ela e diz assim, você crê nessa Bíblia? Ela falou, não, eu não creio. Ela falou, então vai em paz. Não tem nem por que te argumentar contigo, não tem essa preocupação, deixa essa preocupação para quem crê. É difícil, cara, nos dias de hoje, a gente poder tocar nesse assunto, primeiro, sem ferir egos humanos. Tu tem que estar muito disposto os 3 pontos que tu fala, né, Juliana? É verdade, precisa falar, então fala com carinho. É muito perigoso ou chega a ser quase dúbio a forma que a gente vai falar com as pessoas, que elas têm as interpretações dela do jeito que elas querem, da forma que elas querem. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar conversar com pessoas desse tipo. A gente tem que saber no nosso coração qual é a nossa intenção, porque aquilo pode ver uma ruptura e se é uma amizade, acabar a amizade ali, primeiro ponto. Segundo ponto, é difícil explicar, tentando trazer Jesus para o contexto, para quem não conhece Jesus e não quer conhecer Jesus. Porque Jesus é aquela figura da pessoa chata, que eu não posso beber, eu não posso me drogar, eu não posso ter envolvimento sexual com o mesmo gênero, eu não posso nada, sabe? Então é complicado, mas eu tento sempre trazer as escrituras para o contexto da vida deles. Então, por exemplo, se a pessoa é sem regras, sem nada, eu conto um pouco da história do povo do Egito, quando saiu do Egito e foi para o deserto. O que aconteceu com essas pessoas? Deus ama a todos, mas conta a história que muitos corpos ficaram pelo deserto. Então, eu tento contextualizar para isso. Eu digo, naquele tempo também, muitas coisas eram permitidas, mas nem tudo convinha. E tudo aquilo que não era permitido aos olhos de Deus, houve uma consequência. Então, eu tento trazer para essa esfera. Mas, de novo, é bem difícil. Bem difícil mesmo. Eu creio, Juliano, que dentro dessa cultura individualizada, ensimesmada, que é muito autêntica, acho que o diálogo, né,
é o caminho, é você não trazer uma verdade absoluta para essa pessoa, mas você perguntar onde ela se encontra, perguntar por que que ela pensa desse jeito, por que que ela prefere ficar isolada, se ela não se sente de fato só. Então, eu creio que é conversando para você ver algum paralelo, e a gente conhece a Bíblia, de alguma história que vai lhe falar o coração. Porque apesar da pessoa ter essa ideia dela fixa, crer em teorias diferentes, não considerar Deus, ou até achar Deus desnecessário, é uma pessoa que tem ambição, é uma pessoa que tem anseios, é uma pessoa que deve ter alguma ferida, alguma marca, é uma pessoa que tem pais, ou tem filhos, tem amigos, tem parentes. Então, eu não creio que vai ser através de uma conversa no assunto polêmico, mas num solo comum, coisa comum da vida, comum da luta, comum das ambições. A pessoa ela quer ser autorrealizada, ela quer ter sucesso. E daí você vai conversar com ela e imaginar que não dá para ter sucesso sozinho. Uhum. Não dá para ter sucesso desmerecendo os outros, desconsiderando os outros. Então, hoje, o que manda não é a inteligência, o QI é o emocional, é outro tipo. Então, acho que o diálogo e tentar, se nós estamos falando de evangelismo, entender qual a história bíblica. Tem tantas narrativas bíblicas na Bíblia. Uhum. Qual a história que essa pessoa se identificaria? Claro. Será que ela se identificaria com o jovem rico advogado, juiz, que Jesus conversa, e ele saiu pior do que chegou, porque ele tinha muitos bens e queria construir o seu próprio vida de sucesso? Ou seria a história de uma mãe solteira? Ou seria a história de um intocável que ninguém conversava com ele, porque ele era imundo? Enfim, qual é a história através... Descobrir pontos de contato da Bíblia com a vida da pessoa, no caso. Acho que a gente tem que deixar os absolutos de lado para essa geração e entrar nos particulares a partir da narrativa dela. E aí você vê qual a ponte, onde você pode trazer o evangelho, que ela vai se identificar. Eu falo, gostei dessa história. E outra, Márcio, acho que é importante também lembrar, eu estava falando agora, lembrei do ditado que a minha excelentíssima esposa fala sempre quando ela quer comentar isso de como que eu posso convencer, porque não somos nós que convencemos, o Espírito Santo sabemos, mas como podemos dar o primeiro passo? E ela sempre fala, que não é uma fala dela, mas eu tenho ouvido muito da boca dela, que é a melhor forma de identificar um prédio torto é construindo um reto do lado, né? Então, eu acho que, eu tenho falado para a nossa igreja, que nós temos que ser reconhecido como cristão, não só pelo que a gente prega, que é importante, mas sim pela nossa atitude. A gente tem que liderar através de exemplos. Na semana retrasada, ou 4 semanas atrás, estava saindo da Joy e tinha uma irmã canadense, estava lá fazendo a limpeza do vidro, enfim, ela me olhou e falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu até fiz um vídeo nisso e postei na rede social. Ela falou, eu quero lhe falar que eu estou muito feliz pelo crescimento da Joy. Eu falei, nossa, e eu mais feliz ainda em saber que a senhora está feliz com isso, né? E ela falou, porque todas as pessoas que falam da Joy, a gente vê um sorriso no rosto deles. Aquilo foi muito impactante para mim, porque se uma pessoa reconhece irmãos da Joy, porque quando eles falam da Joy tem um sorriso no rosto, mostra que estão vivendo de uma forma diferente. E no final, não tem nada a ver sobre mim, mas foi muito bonito que ela falou, que ela disse assim, pastor, o seu rosto também brilha quando você fala da Joy, e eu vejo a luz de Deus em você. E eu nunca preguei para ela. Então mostra que ela tenha visto como é a minha postura, como é a postura dos irmãos da Joy. Então acho que o primeiro ponto também, se a gente quer trazer alguém para Jesus, é como a gente se comporta, como a gente vive. Esse é o maior exemplo. Vai criar curiosidade. Uma certa irmã chegou para mim e falou assim, eu não consigo casar, enfim. Eu falei, minha irmã, o que está acontecendo? Ela falou, mas eu tenho procurado, eu já fui em pub, eu já fui no samba, eu já fui... Eu falei, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Não são lugares certos para falar, pastor, mas por quê? Quer dizer que não tem pessoas boas lá? Daí o que eu confrontei ela, porque... Pagode. Eu falei, o pagode. E aí eu falei para ela que tem momentos que nós temos que confrontar. Paulo diz que chega um certo momento, tem que abandonar, entregar para Satanás para não perder a alma. E aí eu fui confrontá-la, eu falei, minha irmã, então deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os lugares que tu foi, do jeito que tu tá conduzindo, deu certo, tu tá casada? Ela falou, não, pastor. Eu falei, então tá bom.
Quem sabe agora tenta o meu jeito, porque o teu já não deu certo. Quem sabe tenta o meu jeito. E hoje é uma irmã que está dentro da igreja. Então, acho que é isso. A gente pode também trazer a luz do evangelho, da forma que a gente vive, da forma que a gente conduz e no momento certo confrontar quando tem que ser confrontado. Pensando no amor como critério para o uso da nossa liberdade, a frase, né, que seu pai costumava falar para você, a sua liberdade termina onde começa do outro, né? Existe limite para isso? Seguinte sentido, existe algum momento que eu olho ao redor, penso na minha liberdade e digo, não, eu vou seguir o que eu quero. Vocês acham que existe esse momento de, mesmo uma pessoa se sentindo ferida pela minha liberdade, pela minha atitude, que não é antibíblica, correta, legítima, correta, moral, porque a gente pensa isso, né? Vou dar um exemplo bobo aqui. Uma pessoa lá da igreja que reclama porque minha tatuagem aparece quando eu coloco uma blusa de manga curta. Reclama. Se eu tomar a decisão de, em alguns momentos, estar na igreja de manga curta, mesmo essa pessoa ficando, no caso, chateada comigo, né? Ou se sentindo escandalizada por isso, vocês acham que eu deveria continuar? Hipoteticamente, tá? Deveria continuar ou não? Existe um momento em que a fraqueza da consciência do outro, ela não pode me determinar, me pautar. É possível, não é possível? Ou o amor, nesse caso, a esse irmão, a essa irmã, ele sempre deve prevalecer? Eu creio que é uma decisão pessoal, até porque nós estamos falando dentro de um mundo pós-moderno hoje de individualismo, há um relativismo em vários aspectos, mas o nosso ser espiritual, o nosso amadurecimento, a nossa maturidade em Cristo, muitas vezes vai determinar a minha resposta, né? Eu não devo nada a ela, como as pessoas falam, ela não me paga a minha conta. Em termos gerais, as pessoas respondem assim, eu sou o senhor da minha vida, eu faço o que eu bem quiser, ponto. Mas como seguidor de Jesus, que abriu mão de tudo e se tornou um servo, eu vou tentar me pautar no exemplo de Jesus. Se o que eu faço não ofende as pessoas e me é lícito, eu posso fazer. Mas se o que eu faço, mesmo sendo lícito, mesmo sem ser permitido, não está edificando a outra pessoa, está trazendo problema para a fé dela, a consciência dela, se eu tiver maturidade, eu renuncio àquilo ou faço de um outro jeito, num outro lugar, sem causar escândalo. Por exemplo, semelhante ao seu, eu fui pastor numa igreja, numa cidade muito tradicional, muito conservadora, onde pastor tinha que usar terno e gravata sempre, e no meu dia de folga, logo no começo, eu meio desavisado, eu passei de bicicleta na igreja para dar um recado para a secretária, sendo meu dia de folga. E uma senhora do coral olhou para mim e falou, ué, pastor, é bicicleteiro agora? E aí eu disse para ela, irmã, já que é para esculhambar, vamos falar ciclista, que é um termo melhor, porque eu nem conserto e nem entendo disso. Mas demos boa risada e eu disse para minha esposa, nesta cidade, se a gente quiser edificar as pessoas, até que a cultura seja desafiada e mudada, no meu dia de folga, ou eu me visto de uma forma mais apropriada, ou eu vou para a cidade do lado que ninguém aparentemente me conhece e não vai se escandalizar. Eu poderia, como teve outro pastor, que ele fez um movimento de bicicleta na igreja, de ciclismo, e metade da igreja virou ciclista. Foi uma farra. Mas ele trabalhou a cultura da igreja. Eu não tinha tempo, eu aceitei e falei, é melhor eu não aparecer de bicicleteiro na igreja. Acho muito interessante, eu concordo, Marção. E é bem difícil falar depois de toda a tua explicação, mas eu também fiquei pensando aqui que a gente ouve falar dos chiitas, né? E tem crente que é chatita, né? Os caras, às vezes pegam por algumas coisinhas. Vou usar o teu exemplo e usar o meu exemplo, Juliana. A tua tatuagem, mostrar ela ou não, foi um ponto como um mero exemplo.
cara, vai causar algum problema pra ti não mostrar? Não vai causar, então não mostra. Se vai acalmar, não vai te trazer problema nenhum. A intenção do teu coração não é afrontar ninguém, vai ainda ajudar a irmã. Mas eu vou falar uma coisa assim que é absurdo, mas eu fui, abril do ano passado pro Sul e fui num culto, obviamente com sotaque sulista, né, gaúcho. E como eu já tô há 15 anos fora do Rio Grande do Sul, vou visitar, mas tô fora. O sotaque de um pastor me incomodou profundamente. E olha que absurdo, é o meu sotaque. Mas me incomodou. Ele falou, porque tu ficaste fazendo isso. E foi tão cantado no meu ouvido, e eu sei que a gente fala assim, mas foi tão cantado que aquilo me incomodou. Já pensou se o pastor tivesse que, em vez de falar tu, começar a falar você, só porque tá me incomodando? Não faz sentido. Então eu acho que, como o Márcio falou, tem que fazer uma análise. Tem gente que tu vai fazer o que for, vai dar o teu melhor, Juliana. E os caras vão sair falando mal de ti. Não tem jeito. Então, acho que a análise tem que ser feita, o impacto isso pode causar. É uma tatuagem, ok. Agora a pessoa reclama, eu gosto de ver, eu faço só um comentário, o Juliano, lá na minha terra chamaria de coxinha, né? Mas o Juliano, ele prega com um botãozinho fechado lá em cima, meu. Desde o seminário. Super. E lancei moda ainda. Super, como é que fala? Super, não é executivo o termo correto, super formal e tudo mais. Agora... Super formal, almofadinha. Brega. Ele queria falar brega. Não era esse, não. Eu acho bonitinho, assim, eu imagino que ele deve ser cuidado pela avó. A avó que fecharia o último botãozinho. Pentei meu cabelinho. Mas pense ao contrário, que se ele usasse o botão aberto, e aí chega uma senhora e fala, mas você não pode deixar aberto, tem que fechar. Daí, desculpa, minha senhora. Senta mais no fundo que a senhora não vai enxergar, de repente, o botão aberto, sei lá. Algumas coisas são... Tem coisas que dá pra segurar, mas tem coisas que não tem que fazer, inclusive, já foi abordado aqui no Joycast do passado. De abrir o primeiro... Nas questões de preferências, de gosto, o que é princípio, o que é gosto. E tem algum momento que vai ter choque. Não tem jeito. E vai chocar também a fé dessa pessoa. É o caso. Jesus não mudou a abordagem dele porque ele lidava com pecadores. Então ele foi tido como glutão, beberrão, porque ele comia com pecadores na casa de pecadores. E, enfim, os discípulos não lavavam as mãos, né? Então, assim, chega um momento que não dá. Tem coisa... Você vai ser o que você é. E tem coisa que é falta de compreensão até do evangelho. E eu não posso alimentar isso. Não. Né? Paulo teve uma hora que ele circuncidou Timóteo. Sim. E teve um momento que ele falou, não, vocês não têm que ficar circuncidando os cristãos. Deixa o Tito de lado. Porque isso acaba ferindo o evangelho. Eu lembro, em Santos a gente fazia alguns movimentos de entrega de evangelismo na praia, no horário da escola dominical, lá da igreja. Então, a molecada, ao invés de... Tinha um culto e escola dominical. Ao invés de ir para a escola dominical, a gente orava com eles, eu participei já, e todo mundo ia para a praia. A igreja ficava na esquina da praia. O pessoal ia para a praia, blusa regata, nome da igreja, tal, copo, Jesus é água da vida, panfleto, bem bacana. Um movimento de evangelismo assim, explosivo, né? Mas algumas pessoas da igreja reclamavam, porque não, mas como que pode os jovens de regata na igreja, no momento da oração? A gente só levava os jovens para lá para orar e depois eles saíam para... Então existem algumas coisas que... A propósito, muito melhor ir assim do que ir de calça, sapato, sem dúvida, camisa na areia. Não faz sentido. Aí se a gente começa a pensar, mas o fulano vai ficar escandalizado. Então daqui a pouco a gente não está fazendo absolutamente nada, porque sempre tem alguém falando alguma coisa e é fruto às vezes de falta de compreensão do evangelho. Então particularmente, eu creio que em alguns momentos a gente precisa... Porque quando Paulo conversa ali com os coríntios, dizem, e eu acredito, que o público-alvo dele tinha a ver com neófitos, ou seja, pagãos recém-convertidos ao cristianismo que ainda lutavam contra isso. Então, Paulo não está falando com, desculpa a expressão, burro velho de igreja. Né? Ele estava cuidando daquele grupo mais sensível, né, mais frágil teologicamente, que ainda estava sendo discipulado. Então, eu defendo muito isso, de a gente abrir mão, porque o evangelho é esse movimento de renúncia, de sacrifício, não é o que eu quero, né, é o que é melhor para você, é um movimento contracultural. Em contrapartida, a gente tem que ter muita sensibilidade para não educar mal a igreja e acabar deixando a igreja na papinha e no leite pela vida toda. Né? Tanto é que... Me desculpa. Não, sempre vai ter preferência, Márcio. Tanto é que quando dois maduros estavam conversando, que é Paulo e Pedro, né? Paulo
repreendeu Pedro face a face, porque por causa de consciência, por causa de não pode, não toque, não come. Ele falou, mas você comigo comeu com os gentios e agora no meio dos irmãos da igreja de Jerusalém você está fazendo, como é, de Miguel? Jogo duplo. Mas os dois eram maduros, então em nome da consciência, mas ele não deixou barato. Ele falou, não, agora não. Seja quem você é. Sim. Não por causa desses irmãos apenas. Foi muito interessante. Perfeito. O Espírito Santo do Senhor está no nosso meio, Marção, porque a gente está conectado. Eu ia falar exatamente isso. A gente tem que cuidar para não chegar um momento de hipocrisia, né? Então, na minha casa, eu faço uma coisa, mas na frente da igreja eu vou fazer outra. Eu, por exemplo, depois que me tornei pastor, eu amo, cara, botar bermuda, pé descalço, sem camisa. Eu amo. Mas eu sei que não é uma figura... não é nem agradável a palavra correta, mas não é uma figura ou um modelo correto de um pastor vir para uma praia junto com seus irmãos e ficar sem camiseta. Meu ponto de vista, não estou dizendo se está certo ou errado. Então isso eu abri mão, não faço mais. Então quando eu vou para a praia, nem regata eu estou pondo mais. Eu ponho uma manguinha normal, até para não horrorizar a igreja. A gente agradece, né? A gente agradece. Para não horrorizar a igreja, né? Então não tem jeito. É muito bonito, é bom esconder. Não, é melhor assim, né? Então, então tá bom. É. Muito bom. Mas então a gente só tem que cuidar disso, que senão fica algo manipulado. Mas eu estava lendo no meu computador aqui, chegou uma pergunta. O pastor Juliano não falou se ele foi criado pela avó ou não. Só responde pro pessoal. Foi criado pela avó. Foi, né? Tá respondido. Quem foi? Foi o Luciano ou foi o Bernardo? Luciano e Bernardo. Foi a dupla lá. É o pessoal que tá atrás das câmeras aqui. Essa dupla aí é complicada, viu? É o Batman e o Robin. Quem é o Robin aí? É o Bernardo? Uma última pergunta aqui pra gente já caminhar pro fim. E naquelas situações onde a Bíblia não diz absolutamente nada a respeito? Eu diria que também é conceitual, mas é bom senso, né? Você vai tomar uma decisão que a Bíblia não fala nada a respeito. Eu vou dar o exemplo que aconteceu na nossa igreja. Assim. Eu estava pregando 1 Coríntios 7, e fala que o corpo do homem não é do homem, da mulher não é da mulher, enfim. E falamos sobre adultério, falamos sobre divórcio. A gente sabe que a Bíblia começa falando que Deus odeia o divórcio. Pronto. E aí a Bíblia fala que tem 2 momentos que tu pode divorciar. Ou quando você é casado com um não crente. Eu só estou dando uma nivelada, quem sou eu para explicar para esses 2 pastorzaços aqui, mas só para quem está nos ouvindo. Para quando você é casado com um não crente, e o não crente não quer mais continuar casado, então deixa ele ir. Abandono, né? E o segundo é pro adultério. Só que eu criei um terceiro, que a Bíblia não tem explícito, mas que é quando alguém tem risco de vida. O marido é abusador e maltrata, estupro, porque mesmo sendo casado, existe estupro dentro do casamento. E aí eu tomo essa decisão, eu falo para eles, mas por que eu tomo essa decisão? Porque a gente vai vendo várias partes nos mandamentos, não matarás. Então se está correndo risco de vida, não tem por que ficar do lado de uma pessoa dessa. Então eu tomo decisões pautado, obviamente, com muita sabedoria, que não vem de mim, vem do Senhor, muita reflexão e muito joelho dobrado. Eu peço, toda vez que eu vou tomar uma decisão para um aconselhamento pastoral, por exemplo, nesse nível, eu digo para Deus, traz conforto para o meu coração. Se eu tiver o que está no meu coração aqui for algo do meu coração, não que vem do Senhor, me traga desconforto. Então eu trabalho assim. Então tem coisas que sim, dá para a gente mensurar ou tomar uma decisão no que não está explicitamente escrito nas escrituras, mas, por exemplo, se a gente for para Levíticos, não estou enganado, fala sobre tatuagem no corpo, que a gente usou o termo, mas se a gente for olhar um versículo antes, fala que o homem não pode raspar o seu cabelo do lado e fazer a barba. Eu vou dizer agora, a partir de agora, você está em pecado, você está em pecado. Então, a gente tem que fazer sabiamente a interpretação das escrituras. Perfeito. Eu creio que a Bíblia tem respostas suficientes no que tange a salvação, santificação e princípios que regulam toda a nossa vida. Mas ela não dá resposta a todos os problemas cotidianos. Ela nem foi feita com esse propósito, nem de ser um livro científico e nem um livro, um Wikipedia de resposta para todos os problemas. Então vai entrar os princípios, vão entrar perguntas como isso edifica, isso faz o bem maior para as pessoas, isso promove o outro além de mim, essa decisão vai ferir a glória de Deus, vai ferir o meu cônjuge, vai trazer tristeza a alguém, vai trazer prejuízo. Porque você pode ser um grande empresário, não está escrito sobre a questão de demitir ou não demitir um funcionário, você está com dificuldade, você vai ter que fazer uma opção. Qual é o corte? Você vai cortar pessoas,
você vai cortar privilégios, por onde você vai. Então, eu creio que é pensar em Cristo, em Deus, na glória de Deus, até pensando, voltando um pouco no texto, fala sobre edificar, né? Posso tudo, mas nem tudo edifica. Eu fui olhar um pouco a raiz, pastor Juliano, e é a conjunção de duas palavras, casa e lar. Oikos e domos, ou, né, lar. As duas coisas. Você pode ter um lar sem ter uma casa, você pode ter uma casa linda, maravilhosa, sem lar. Então, é a harmonia que manda. Então, nessas questões de decisões, e quando não tem uma resposta, a gente tem que pensar na harmonia geral. Através disso. Qual é o princípio que harmoniza isso para que a paz esteja no meio, para que a santidade seja lembrada, para que o próximo seja abençoado, para que a glória de Deus seja vista. Isso é muito legal, o exemplo do empresário, né? Porque a Bíblia fala que a gente não pode tirar proveito do estrangeiro, né? Então eu estaria pautado nisso. Porque a minha decisão vai tirar vantagem ou não vantagem, proveito ou não proveito do quem está trabalhando para mim. A partir daí a decisão, se não vai ferir isso, segue o baile, né? Esse não é um movimento natural do ser humano, né? Não. Não é um movimento natural do ser humano. Nós somos autônomos por natureza. O pecado dos nossos primeiros pais, basicamente, foi pecado do uso indevido da liberdade, da autonomia, de querer viver a partir de mim mesmo, não da vontade de Deus. Para encerrar, como aplicar o evangelho para essa cultura ensimesmada, o termo que você usou, individualista, autônoma, obcecada pela liberdade individual, inclusive e sobretudo em detrimento do bem do próximo, do bem coletivo, né? Como que o evangelho fala para essa cultura? Sabe, Juliano? Já deixa essa mensagem aí para quem está assistindo a gente. Eu acho que, de novo, a gente precisa crer em algo, né? E nós, como cristãos, a gente espera e deseja que as pessoas creiam em Cristo, né? Eu vou retomar de novo o que eu falei. É tão difícil poder trazer uma mensagem para pessoas que estão usufruindo da liberdade que o mundo pode nos dar, nos permitir, como promiscuidade sexual, como isso aconteceu na igreja de Corinto, sabe? Sobre casos de incesto que lá dentro estava, casos de pessoas que eram beberrões, como no entorno da mesa, no texto, né, de 1 Coríntios 11, fala que as pessoas comiam como se não tivesse casa. Então, como é difícil fazer isso? Mas eu acho que a primeira coisa é a testificação tem vindo do Espírito Santo. Eu acho que a gente, o crente de hoje não tem gastado o tempo da sua vida orando como deveria orar. Acho que é o primeiro ponto. A Bíblia nos deixa muito claro que quando os discípulos perguntaram, né, que eles seriam confrontados na frente de pessoas, de juízes, que eles ficassem muito tranquilos, porque o Espírito Santo daria respostas a eles que seriam, nenhum sábio conseguiria contradizê-los. Parafraseando, obviamente, as passagens bíblicas aqui. Então, acho que primeiro, muito tempo de oração. Segundo, liderar por exemplo. Cara, seja um bom cristão. Deixa as pessoas identificar a ti a face do Senhor. Isso vai constrangê-las e causar curiosidade. E o terceiro ponto quando vai ter um tipo de discussão dessa, é tentar ver como eu fiz com aquela senhorinha. Como está a tua vida até agora? Tu está satisfeito? Está feliz? Onde tu chegou? Não sei o que, estou em busca. Então, dizer, quem sabe então tentar uma outra vida, já que tu está tentando não está dando certo. Então, acho que seriam as três frentes que eu cuidaria. Mas o que eu quero dizer para o pessoal em casa, isso já é um encerramento ou não? Queria dizer para o pessoal em casa, acima de qualquer coisa, use a historinha que eu faço com meu filho e faço com a igreja lá em St. Catharines. Bote Jesus sentar na sua frente. Quando vai tomar uma decisão, bote Jesus e conte a sua história para ele. E como você acha que Jesus responderia ou reagiria? Então vamos lá. Estou traindo a minha esposa. Mero exemplo. Coloque Jesus e conte, Senhor, estou traindo a minha esposa. O que Jesus te responderia? É óbvio que ele não aceitaria. Então isso já vai te dar um bom norte de tomar decisões e como você pode usar a sua liberdade. No resto, creia no Senhor que vai dar tudo certo. Amém. E você, Marção? Eu creio, eu vou por um caminho agora inverso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a liberdade que nós estamos falando vem através do conhecimento da verdade. A verdade é uma pessoa. Amém. A verdade é Jesus. Jesus, ele não tem uma resposta igual para todo mundo. Não é uma comida de, como a gente fala, fast food. Ele tem uma resposta para cada pessoa. Então, se eu vou falar com um jovem, eu tenho que saber qual é a necessidade desse jovem.
próprio Jesus falou assim, quem tem sede, vem a mim. Quem tem fome, vem a mim. Quem precisa de colírio, compre de mim. Quem está nu, vem, compre de mim de graça. Então, Jesus, ele oferece a água para a mulher que foi buscar água. Ele dá vista ao cego para o que estava cego. Ele limpa o demônio de uma pessoa que está endemoniada. Ele não inverte as ordens. Então, cada pessoa tem um vazio, como a gente fala, do tamanho de Deus dentro dela. Então, esse evangelho, que é a verdadeira liberdade, ela vai oferecer à pessoa de hoje, através dessa conhecimento de história, o que Jesus pode oferecer para essa pessoa, seja ela sedenta, faminta de saber, de conhecer, de relacionamento. O evangelho oferece, tem algo a oferecer a essa pessoa através de Jesus. Basta nós conhecermos a pessoa e fazermos a ponte. Ela que só está pensando em si, ela vai ver que Jesus tem um plano para ela e ela pode abraçar esse que vai dar verdadeira liberdade. Verdade. Eu sei que eu vou sofrer por isso, porque o Luciano e o Bernardo vão dizer, nossa, só o Diego quer falar. Mas sabe, tô falando agora, lembrei que Paulo dizia também, a carta, quando ele escreveu a primeira carta à igreja em Corinto, que ele dizia, quando estive no meio de judeu, me fiz judeus, quando estive no meio de gentios, me fiz gentios, e fui fraco quando no meio dos fracos. Não vendeu o evangelho, ele foi luz para o mundo e sal para a terra, mas ele se fez o mesmo para poder trazer as pessoas para o lado, né? O lado dele. O nome disso é amor, e o amor que só conhece quem conheceu o verdadeiro amor. A encarnação do amor, que é o nosso Cristo, nosso Senhor. Não oferecemos o evangelho enlatado, né? Exato, exato. Mas a verdadeira comida, né? Verdade. Pão da vida. Amém. Amém. Pessoal, obrigado você que ficou até aqui com a gente. Deus abençoe sua vida. Eu ia pedir um favor para você. Não deixa de dar um like nesse vídeo e não deixa também de compartilhar com seus amigos, tá certo? Muito obrigado, pastor Márcio, pastor Diego. Prazer. Valeu, bate-papo, passou muito rápido, quase aí 50 minutos chegando. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você. Amém. Até a próxima.